Gostaria de traçar 3 momentos nessa homilia, bem relacionado com a riqueza da liturgia da palavra que acabamos de ouvir. Primeiro eu falei com o Padre Manuel, como tenho falado com todos os outros sacerdotes, que muitos que estavam preparados nesse itinerário da catequese crismal no curso de 2019, com todos nós tomados dessa surpresa, desse deserto pandêmico que ainda estamos atravessando. Graças a Deus, esperamos todos nós estar na sua fase terminal. E agora o bispo, desde junho, vem retomando as celebrações da Crisma, desses vários jovens e adultos que se prepararam para a recepção desse sacramento tão importante na nossa igreja. E os 3 momentos da liturgia da palavra, que vocês devem sublinhar, memorizar, é o primeiro, que é a vocação. Como o profeta foi vocacionado por Deus, chamado por Deus, não quis se auto-revestir dessa missão, mas foi chamado por Deus e foi agraciado. Depois recebe a unção como uma confirmação desse chamado e eleição e realiza, portanto, a missão. E é isso que eu quero falar com vocês. Eu destaco muito a perseverança. Quando a vocação é verdadeira, há sempre a perseverança. Porque a tribulação nós sempre passaremos quando somos vocacionados. Mas a tribulação fortalece em nós a perseverança. Por isso muitos padres também falam: olha, nós começamos a preparação desse itinerário da catequese crismal com 100, mas só 70 chegaram. Esses foram vocacionados, mas não foram eleitos. E vocês que perseveraram, portanto, são esses vocacionados e eleitos. E esta eleição se confirma com esta unção de hoje, desta noite. Então é importante estar aqui, não como uma obrigatoriedade ou pela força de uma tradição religiosa, seja pessoal que familiar, mas ter uma consciência clara. O profeta tinha a consciência clara de que ele não pediu nada a Deus e não quis esta vocação para ele, como eu também não quis. Tudo está no projeto de Deus. É Ele que deve chamar e Ele que envia. Mesmo diante do desafio de ser profeta, quando Deus dialoga com Isaías, Ele coloca os seus obstáculos humanos, que são os tremores das nossas inseguranças. Isso é tipicamente humano. Mas Deus, dialogando, vai sensibilizar o profeta Isaías e quem eu vou mandar para anunciar a minha palavra, para proclamar a palavra ao povo, porque o profeta é a memória viva da palavra de Deus. E o profeta então responde a Deus: eis-me aqui, envia-me, com muita solicitude no seu coração. E por isso eu falei no início da celebração, já preparando vocês para esse momento da comunhão com a palavra, que nós estamos estendendo na homilia, sobre exatamente esse discipulado missionário, que no final da missa vocês vão ser enviados. Porque se vocês estão aqui, foram vocacionados e eleitos. Porque mesmo passando esse período todo, de quase 2 anos da pandemia, vocês não perderam o horizonte da fé. A vontade de estreitar ainda mais o conhecimento de Deus, uma comunhão com Deus, na recepção desse dom, onde o Espírito Santo descerá sobre vocês e certamente vai ornar cada um aqui com dons e carismas, que devem ser multiplicados e colocados a serviço da igreja, naquilo que precisar. Quando o padre pedir a colaboração de vocês para qualquer trabalho pastoral que haja necessidade, ou se você perceber que recebeu esse dom do Espírito Santo, ele sempre é dado para colocar a serviço dos homens, e assim ele é frutificado, não para trancafiar. Por isso eu sempre falo que no dia da Crisma eu vivo um sentimento, um misto de sentimento de alegria e ao mesmo tempo uma preocupação e uma apreensão. A alegria porque a nossa paternidade episcopal aflora no momento em que nós ungimos também
os crismandos, confirmando-os na fé. É um sacramento da responsabilidade, da maturidade cristã. Mas o misto de preocupação é aquela que vem à minha consciência, que não cessa de questionar ou perguntar o que esses jovens e adultos vão fazer a partir da recepção do sacramento da crisma. Isso eu deixo como uma reflexão para vocês. Não basta ouvir o chamado de Deus, tem que ter consciência da eleição. E é exatamente isso que o profeta Isaías fala no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele fala isso, não é que o Espírito do Senhor está sobre ele em algum momento da vida e da missão. É sempre. Porque esse sacramento que vocês recebem hoje, nós chamamos na nossa religião, um sacramento indelével. O que significa isso? Uma vez que Deus concede a unção permanece em nossa vida até o final da nossa existência. Então o problema é nosso quando nós nos distanciamos da missão e da vocação. Não é de Deus. Ele nunca vai nos desassistir na nossa vocação cristã testemunhal. Nunca. Isso vocês têm que saber. Eu vejo muitas pessoas que passam para outras denominações religiosas e falo muitas vezes, quando me abordam, quando explicam muitas vezes por que saíram da igreja. Falo, olha, você pode estar em outro rebanho, mas lembre-se que o batismo que você recebeu, a crisma que você recebeu no seu nascimento espiritual, na sua igreja, permanece em você. Ninguém pode tirar. Ainda que você renegue. Será tratado no dia do juízo como um batizado, uma batizada. É aquela marca selada pelo dom do Espírito Santo que permanece em nós. Agora, como nós vamos viver, sendo suscetível àquilo que o Espírito quer operar em nós, não podemos ser como aqueles servos infiéis que recebendo, ou como aquele servo infiel que recebe um talento, ele com medo de Deus, medo do Senhor, ele enterra aquele talento. Quando chega no dia do encontro com o Senhor, ele vai pedir conta daquele dom, daquele talento, e falou, eu tinha medo do Senhor. Porque é um Deus severo, um Senhor severo. Enterrei o talento. Esse será chamado de servo preguiçoso e infiel, que não poderá participar da alegria do seu Senhor, da alegria do reino de Deus. Está aí um sinal. Esse é o tema da vocação. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Aí está. Ele se sente vocacionado, eleito, sente assistência do Espírito Santo no desafio da missão. Esse mesmo profeta, sabe como ele morreu? O profeta Isaías? Cerrado ao meio, de cabeça para baixo. Foi pendurado numa haste e cerrado ao meio pelos magistrados do povo, porque a sua palavra era uma palavra cortante, como é a palavra de Deus, como uma espada de 2 gumes, que penetra o nosso íntimo e nos transforma, nos incomoda muitas vezes, a palavra de Deus, que tira do nosso sossego, do nosso comodismo. Por isso Jesus, quando vem ao mundo, fala, Jerusalém, Jerusalém, tu que não poupas, tu que matas os profetas. Assim também Jeremias, que foi escorraçado do templo, da cidade, que profetizava contra os magistrados, que tinha um coração distante de Deus, que desembocou depois na dominação do povo estrangeiro, levando esse povo por mais de 40 anos no exílio, de dor e de sofrimento, vendo toda a sua cidade, as casas, o templo, tudo destruído pelas tropas estrangeiras, como consequência da infidelidade à aliança com Deus. E Israel nunca mais quis viver essa experiência, porque sabe que fora da comunhão com Deus, perdia a sua identidade de uma nação sacerdotal, uma nação santa. Por isso o profeta chama a atenção. Vocês viram o texto, né? Vós sois sacerdotes de Cristo. Por essa unção dada pelo Espírito Santo, vocês realizam essa vocação sacerdotal, o sacerdócio comum dos batizados e batizadas, dos crismados e crismadas. Tem que ter, portanto, essa consciência que chama a atenção o profeta também aqui. Mas só que Deus, o profeta tem esse compromisso, e por isso eu falo isso para vocês,
nunca nos dá uma unção para nós cruzarmos o braço ou vivermos uma regalia, simplesmente um aparato externo diante das pessoas. Ele dá sempre a unção associada à missão. Por isso o profeta vai dizer: ungiu e enviou-me para dar a boa nova aos humildes, dar-lhes o óleo da alegria. E também não pode anunciar a palavra de Deus carrancudo, triste. O Papa Francisco fala sempre no período da quaresma que tem alguns cristãos que parece que vivem uma quaresma eterna, que estão sempre com aquele ar sombrio, tristonho, penitencial, que nunca se alegra. O Espírito é o Espírito da alegria. Pregar a palavra com alegria, com muita unção, com muito ardor, com muito entusiasmo, com muita ousadia. Desafios nós encontramos. Mas eu vou falar igual o profeta Jeremias: eu sou apenas uma criança, Dom Pedro, eu não sei falar. Como é que eu vou falar das coisas de Deus? Não digas que és uma criança, pois eu estarei contigo. O Senhor sempre nos fortalece na nossa fraqueza, como bem descreve São Paulo, né? Quando eu sou fraco é que sou forte. Porque é exatamente na minha fraqueza se manifesta a força de Cristo. Então vocês não estão desassistidos. Essa é a relação entre a unção, vocação, unção e missão. Ou seja, a minha pergunta, eu posso sempre dizer, e gosto de dizer, quem sou eu para poder dominar a ação do Espírito Santo na vida de vocês, né? Mas eu digo que na hora de nós estamos aqui impondo as mãos, eu, Padre Manuel, Padre André, sobre vocês, aqui na frente do presbitério, o Espírito Santo descerá sobre vocês e vai dar os dons que Ele achar necessários para que sejam colocados a serviço dessa comunidade. Quantos? Não sei. Mas posso garantir que ninguém sairá daqui sem pelo menos um dom dado por esse Espírito Santo. Pelo menos um dom, isso eu posso garantir. Pela riqueza da graça, da ação do Espírito Santo em nós. Pego essa imagem também de Jesus que vai à sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele tinha criado. Nasce em Belém e se cria em Nazaré. Anualmente os seus pais o levavam ao templo para que celebrasse a Páscoa em Jerusalém. E olha que a distância de Nazaré até Jerusalém, de ônibus, são 2 horas. Imagina na época de Jesus, que não tinha ônibus, que não tinha automóvel. E ele ia anualmente. E chegando lá aos arredores de Jerusalém, todas as famílias criavam e estabeleciam a sua tenda, porque ficava de 7 a 9 dias na participação das celebrações, dos festejos da Páscoa, recordando a antiga aliança. A passagem do povo de uma escravidão para a terra prometida. E ali, os mais simples ofereciam um casal de rolinha, um casal de pombinho, e também participavam e sempre comiam o cordeiro pascal, que era oferecido pelos sacerdotes às famílias, como parte da Páscoa. Agora, o que Jesus fazia quando estava na região da Galileia? Ele ia à sinagoga para rezar, para estreitar ainda mais a comunhão com o Pai, para fortalecer pela oração a missão de continuar anunciando o reino de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Mas nesse momento Jesus sobe para ler o texto de Isaías, que Isaías estava profetizando, nesse capítulo 61, sobre o Messias, sem saber. Por isso Jesus vai explicar a palavra. Hoje se cumpriu essa palavra da Escritura que acabaste de ouvir. Porque também ele, no batismo que ele se permite, o mistério da luz que hoje nós celebramos. Quando nós falamos o primeiro mistério hoje da luz é esse. Jesus que se permite ser batizado por João Batista nas águas do Jordão. E João Batista batiza o autor do batismo. E naquele momento do batismo, o Espírito desce em forma de pombo e a voz do Pai faz-se ouvir. Este é o meu Filho bem-amado. Ali você tem a comunhão da Trindade.
O Filho que é a palavra encarnada do Pai, a plenitude da salvação, o Pai que envia, Jesus se sente enviado. Como o profeta Isaías se sentiu enviado pelo Espírito, Jesus se sentiu enviado pelo Pai, para evangelizar os mais necessitados, os mais feridos, os mais pobres, os enfermos. Então a lista que tem aqui, tanto em Isaías 61, como no Evangelho de Lucas 4, que acabamos de ouvir, ela é enorme. Então, se Jesus se ocupou de evangelizar os pobres, os feridos na alma, os enfermos, os prisioneiros, os abatidos, quanto trabalho nós não temos a fazer recebendo o dom do Espírito Santo? Aí não podemos cruzar os braços. Eu vou ser crismado porque me disseram que para ser padrinho e madrinha eu tenho que ser crismado. Me disseram que para casar na igreja eu tenho que ser crismado. Ninguém pode receber o sacramento da crisma por esse motivo. É melhor até que não receba. Estou aqui crismado, seu bispo, porque eu cresci na fé, quis aprofundar a minha fé, estou mais enraizado em Cristo, fortalecido na minha fé. Quero servir a Cristo, continuar amando a Cristo, servindo na igreja, nos irmãos, nas irmãs, nos abatidos, necessitados. Quero levar a boa nova do Evangelho. Eu lembrava domingo passado aos jovens, na solenidade de Todos os Santos, o que dizia São João Paulo II para os jovens? Vocês não precisam mudar o modo de ser jovem, não. O Espírito Santo não vai fazer vocês envelhecidos e carrancudos, tristes. Querem que vocês continuem sendo jovem, evangelizando como jovem. Como dizia São João Paulo II, os santos de calça jeans. Aí como a maioria dos jovens usa calça jeans. Eu também usei muitas vezes. O Padre Manuel, mais novo do que ele, ainda continua usando. Então é isso. Na sua condição de jovem, um jovem evangelizar, melhor coisa é isso, né? Um jovem evangelizar o outro jovem. Não precisa mudar, a igreja está me tirando a minha jovialidade, o meu modo de ser jovem, nada disso. Dizia também São João Paulo II, confirmado por Bento XVI, né? Jovens, digam sempre sim a Deus. Ele não tira nada de vocês, Ele dá e dá em abundância. Esse sacramento não é para tirar alguma coisa de vocês, pelo contrário, Deus está dando dom através do Espírito Santo para que vocês continuem a viver a alegria de ser jovem cristão. Não um jovem tímido, envergonhado da sua fé, acanhado, que não sabe defender a sua fé, não sabe, como diz primeira carta de Pedro 3,14, dar as razões da sua fé, da sua esperança, a todos aqueles que pedem. E aí depois concluo com essa imagem, ainda de Jesus indo à sinagoga em Nazaré. A sinagoga seria como se fosse essa paróquia, Jerusalém como se fosse a catedral da campanha. O jovem que sai da igreja, diz, mas agora eu cresci, seu bispo, eu acho que não tem que ficar vivendo na igreja, não. Sacramento, a missa todo domingo, vendo o mesmo padre, as mesmas pessoas. Fala, você é maior do que Jesus, hein? Você consegue ser maior do que Jesus, porque Jesus, sendo filho de Deus, ele ia anualmente ao templo de Jerusalém e constantemente à sinagoga. Filho de Deus, e você? Quem você acha que é? Para descartar a vivência comunitária e o alimento espiritual do sacramento maior, a Eucaristia, onde o Cristo se faz presente, o memorial da sua paixão, morte e ressurreição, se doa mais uma vez em sacrifício para nos resgatar. Então você é um super-homem, um super-Deus. Jesus, na sua humanidade, sentia a necessidade de sair de perto da multidão, de ficar para os lugares isolados para poder ter o silêncio, a meditação, a oração, a intimidade com o Pai, não para fugir do povo, mas para fortalecer ainda mais a sua missão de continuar a estar no meio do povo, como o pastor deve estar. As ovelhas sentindo o calor do pastor, o pastor sentindo o calor das ovelhas. Isso é muito importante, meus jovens. Então, sinta orgulho da fé, coloquem-se a serviço de Cristo da igreja. Vocês não vão ser trabalhadores do Padre Manuel e de qualquer outro padre que vier aqui para a igreja, para a paróquia. Vocês vão ser operários da vinha do Senhor, da messe do Senhor. O padre é apenas um instrumento que vai orientar e me ajudar a discernir
onde Deus quer que eu atue. Porque aí quando você coloca esses dons para fora, faz frutificar, aí um dia, no encontro com o Senhor, aqueles que permitiram ser guiados pelo Espírito, e que o Espírito frutificasse na sua vida, receberá a recompensa no céu, onde todos nós esperamos que o Cristo bom pastor, que é a porta do aprisco, diga a cada um e a todos nós: vinde eleitos do meu Pai, para o banquete celestial, que desde há muito preparei para todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.